Exposição do livro de Números. Depois de um ano pregando em Números, o livro de Números, nós vamos hoje pregar o último capítulo, Números, capítulo 36. Números, capítulo 36, nós vamos ler todo o capítulo. Diz assim as Sagradas Escrituras: Chegaram os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel. E disseram: O Senhor ordenou a meu senhor que dê esta terra por sorte em herança aos filhos de Israel. E ao meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. Porém, casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vierem pertencer. Assim se tiraria da nossa herança que nos tocou em sorte. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas se acrescentaria à herança da tribo daqueles a que vieram pertencer. Assim a sua herança será tirada da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor, por intermédio de Moisés, aos filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Senhor, quando mais uma vez abrimos a Tua palavra para ouvirmos a Tua voz, nós rogamos a Tua iluminação, ó Santo Espírito. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos a glória do Evangelho de Cristo nas letras da Antiga Aliança. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Toda a história de Israel, ela chega a um ponto conclusivo nessa narrativa que aparentemente é tão despretensiosa. Uma narrativa de números que começa com a contagem, por isso o livro de Números recebe esse nome, o censo daqueles que vão para a guerra, dos indivíduos que estão em Israel, e as promessas que Deus fez e que lhes daria uma terra e eles habitariam cada um na terra do seu próprio pai, dentro dos limites geográficos que Deus havia determinado. Agora chega o momento crucial, eles estão
perto daquém do Jordão, vislumbrando a terra prometida. As promessas foram feitas, as divisões foram feitas, daquém do Jordão, já as 2,5 tribos já estão habitando, da além do Jordão, as 9,5 tribos ainda não possuíram a sua terra, mas a terra já foi dividida antes mesmo deles terem conquistado a terra. A terra já foi dividida. E tudo que passa a ser tratado antes mesmo da conquista, passa a ser crido, entende? Ele diz onde eles vão habitar, como vai ser a divisão da terra. E agora eles entram num detalhe que foi causado pelo capítulo 27 de Números, quando essas moças, tendo seu pai morrido, procuram Moisés para dizer, e agora nós não temos herança, para onde nós iremos? E ele então abre uma exceção e cria uma lei, isto é, há uma jurisprudência a partir daqui, não é, que elas poderão ter a sua própria terra, porque elas vão herdar a terra do seu pai que faleceu. Seria para os seus filhos, mas eles não tiveram filhos, ficaram apenas as mulheres. E agora? Só que isso gera um outro problema. Uma vez que as tribos foram divididas, quando elas se casarem, elas vão se casar com quem? Se elas se casarem, então, com pessoas de outras tribos, normalmente isso aconteceria, a herança dela passaria para o marido. Então, aquilo que pertencia àquela tribo passa a pertencer a outra tribo. Não apenas diminuiria do indivíduo, mas diminuiria da tribo como um todo. Entende aqui? Você tem José, Manassés, você tem mais de uma. Era essa a divisão da terra. Agora, tem um impasse. Diante da terra, que já foi dividida, mas não possuída, surge um impasse. Como nós vamos lidar com essa problemática que está diante de nós? Por que essa história vai encerrar o livro de Números? A importância de um detalhe desse para o livro de Números, não é? Porque esse é o fim de toda a narrativa. É nisso que resume a história. Nós cremos nas promessas do Senhor. E diante daquilo que nós estamos vendo, mesmo que o nosso coração deseje alguma coisa, nós vamos fazer o que Deus mandou fazer. Interessante que na sequência do texto, veja, lá no final, quando Moisés vai descrever o que elas passam a fazer, no verso 10, diz assim: como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa. O nome dessas mulheres está registrado na Escritura, na Palavra de Deus. O último capítulo do livro de Números, para descrever a fidelidade e a obediência à Palavra de Deus. O texto diz: se casaram com os filhos de seus tios paternos, casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. Fizeram aquilo que Moisés havia dito, que o Senhor havia ordenado. Porque a história de Israel começa exatamente com a incredulidade. O povo que caminha pelo deserto não crê na palavra de Deus, não confia nas promessas de Deus. A geração ela é totalmente destruída no deserto. Nasce uma outra geração. E a razão dessa geração ter sido morta no deserto foi incredulidade. Não confiar na palavra de Deus, não se submeter às ordens divinas. E essa geração que vai entrar na terra prometida, daqueles que creem no Senhor e não se submetem a outra ordem
a não ser aquela que é dada pelo próprio Deus, mesmo contra o seu próprio coração. Esse é o fim da história. São esses que vão possuir a terra, os que creem no nome do Senhor, os que amam a sua palavra, os que submetem a sua norma, as suas regras e o seu ensino. São esses que vão chegar ao fim. Mas ainda, perceba como essa conclusão, que é tão ampla, ela vai acontecendo na narrativa. E aí nós temos algumas lições tão importantes a tirar de todo esse princípio dessa história que tem por final o livro de Números. Acompanhe comigo, volte comigo, por favor, ao início do verso 1 do capítulo 36. Chegaram os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel. Perceba, irmãos, que como que é sério isso. Você não deve legislar em causa própria. Quando, veja, entende, os cabeças das casas paternas, esses homens tinham autoridade para julgar e definir coisas para a sua tribo, mas eles não vão legislar em causa própria. Eles querem saber exatamente o que Moisés e o cabeça das tribos de Israel vão dizer. Porque o que nós estamos pensando, eu preciso submeter às autoridades. E como isso é sério na vida da igreja? Um filho que toma decisão quando ainda está dentro de casa, deve submeter as suas decisões, os seus pensamentos aos seus pais e ouvir deles a boa instrução. Um crente que está desejando e está querendo tomar decisões e o seu coração não tem paz diante disso, ele deve procurar sua liderança, seus presbíteros, para então pedir conselho e orientação como eles devem fazer. Eles vão buscar os cabeças das tribos e Moisés para saber o que deve fazer. Nós estamos diante de um impasse. Moisés e os cabeças de todas as tribos de Israel se reúnem para defender e para poder tratar daquele tema que foi trazido por eles. É estranho alguém que mexe com dinheiro e ele mesmo analisa as suas contas. Esse é um princípio claro. É por isso que alguém tem que analisar as minhas contas. Não sou eu que analiso as minhas próprias contas. Então você tem um tesoureiro na igreja. O tesoureiro, ele não é aquele que vai avaliar suas próprias contas. Você tem uma comissão de exame de conta que não conta com ele. São princípios básicos e que podem ser muito bem demonstrados aqui. Veja, diante de um problema, de um impasse, eu levo aqueles que estão acima de mim e que não estão envolvidos simplesmente com as minhas emoções e os meus problemas, mas podem, à luz da Escritura, conceder orientação de como eu devo proceder. O texto diz assim: chegaram os cabeças das casas paternas, da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel. E disseram, e aí eles vão ponderar: o Senhor ordenou a meu Senhor que dê esta terra
sorte em herança aos filhos de Israel. E o meu senhor foi ordenado pelo Senhor, e a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. Então, eles tomam um problema trazido do capítulo 27. Foi ordenado, Deus ordenou que fosse dada herança a elas. Então, todos os homens têm herança, apenas elas têm herança. E quando elas casarem, como vai ser? Surge a questão. Mas elas são da tribo deles. Ela pertence a eles. Eles estão preocupados com o quê? Elas vão casar com alguém de outra tribo, consequentemente a herança vai para ele. E a tribo vai perder na totalidade. Que coisa interessante. Isso aponta para outro princípio tão importante na vida cristã. Nós não tomamos decisões de efeito pessoal e particular como crente, que você não imagina que não vai afetar o corpo ou a igreja como um todo. Não existe esse princípio. Esse é um princípio muito claro na Escritura Sagrada, corporativo. Por que existe a disciplina eclesiástica para que a igreja volte à pureza? Porque se não fosse esse o princípio, todo mundo poderia continuar vivendo na iniquidade a mais absurda no meio da igreja, não teria problema nenhum. Mas esse é um princípio, enquanto o pecado prevalece no meio da igreja, toda a igreja sofre. Eu não posso tomar decisão de fazer alguma coisa por mim mesmo, sem pensar num todo. Ora, veja você como pai, até mesmo decisões que você toma financeira, que afeta a família toda, por falta de sabedoria, por não ouvir conselhos, por não submeter alguém que vai lhe ajudar. Você é filho, que toma decisões sozinho. Quanto sofrimento você traz para os seus pais? Porque não é só você que está, é toda a sua família padecerá. Essas moças, elas são herdeiras, mas o casamento delas vai trazer, não que é delas vai ser tirado, mas as tribos daquela região, elas vão ser diminuídas, porque vai ser tirado todo, mesmo que ela diga, é meu. Mas perceba o coração delas, elas não estão preocupadas com o que é dela, a ponto de submeterem a própria lei que vai ser estabelecida por Moisés. Mas veja se não é exatamente assim que a Escritura nos ensina, apontando para o nosso próprio Redentor, Jesus Cristo. Quando Paulo, escrevendo à igreja de Filipe, diz, não busque cada um que é propriamente seu, mas também o que é do outro. Filipenses 2, verso 3 e 4 está lá. Não busque o que é propriamente seu, mas também o que é do outro. E ele diz, assim como Jesus Cristo, que sendo Deus não usurpou o ser igual a Deus, isto é, não é Deus por usurpação, mas assume a forma de servo, que age em favor de todos, que deixa sua glória para redimir aqueles que o Pai amou antes da fundação do mundo. Não busca os seus próprios interesses. É interessante que Jesus diz abertamente, como homem, ele diz isso no Evangelho, eu não vim fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. Essa submissão, essa obediência que abençoa a igreja. Na realidade de Cristo, é essa obediência que salva a igreja.
Mas não para aí, acompanhem comigo ainda, continue, por favor, o texto. Porém, verso 3, casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais, e acrescentada à herança da tribo a que vierem a pertencer. Assim se tiraria da nossa herança que nos tocou em sorte. E vindo também o ano do jubileu, ainda acrescenta-se isso, dos filhos de Israel, a herança dela se acrescentaria à herança da tribo daqueles a quem vieram pertencer. Assim a sua herança será tirada da tribo de nossos pais, de uma forma ou de outra. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel. A questão está posta. Os menores, o menor vai buscar o maior em busca de sabedoria, como deve proceder diante dessa circunstância. E ele apresenta a sua causa diante deles, argumentando o que vai acontecer caso isso se torne uma realidade. Nós vamos perder da nossa parte o que nos foi dado pelo nosso Pai. Por providência divina, hoje nós lemos um texto que revela o que significa isso. Quando lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 21, quando Acabe pede a vinha, pede a terra, e ele diz, e Nabote vai dizer, nada poderá me fazer dar aquilo que foi dado pelo meu pai, que pertence à herança do meu pai. Não há negócio, não há nada que você possa me dar, nada que você possa me entregar, que me permita abandonar a herança que me foi dada pelo meu pai. Ele estava a ponto e foi morto por isso. O que está em jogo aqui, irmãos, é qual o preço daquilo que nos foi dado pelo nosso Pai. Por que eu tenho trocado a herança que Deus me deu, eterna, bênção sem fim, prosperidade sem fim? Por que eu tenho trocado o que meu Pai me concedeu? Que negócio eu tenho feito? Eu estou pronto, até mesmo para morrer, mas não dar aquilo que meu pai me deu por herança. E não trocar por nada nessa vida. Pelo que você tem trocado a herança que Deus te deu em Cristo? Quais os prazeres dessa vida tem feito você trocar a herança que Deus te deu em Cristo? Nós não vamos perder aquilo que nos foi dado por sorte. E essa palavra é, o que Deus nos deu, nós não vamos perder. Mesmo que custe a própria vida. A Escritura fala que nós vamos andar no céu e as estradas, as ruas, o lugar é descrito como tem ouro, pedras preciosas. Para você saber que o mais puro ouro dessa terra não se compara à glória onde nós vamos, não é ter, é andar sobre elas. É andar sobre elas. Eles disseram, não, nós não vamos trocar. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, verso 5, segundo o mandado do Senhor, dizendo, a tribo dos filhos de José fala o que é justo. Veja que coisa interessante. Moisés então julga o caso. Isso é maravilhoso, entende, irmãos? Porque
É claro que a lei de Deus ela não contempla as minúcias, todos os detalhes. Se fosse assim, não haveria necessidade de liderança na igreja. Era só você ler o manual e fazer o que tem de fazer. Então eles vão a Moisés porque a lei não é muito clara quanto a isso, mas há um princípio. E eles se aproximam de Moisés, e Moisés então vai dar o parecer. E veja o que ele diz. E Moisés vai dizer, então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandato do Senhor, dizendo, a tribo dos filhos de Israel, as tribos das filhas de José, falam o que é justo. Eles estão corretos no argumento deles. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo, sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Seja quem for, na tribo da família do seu pai. Ora, irmãos, essas mulheres seriam um alvo muito fácil de aproveitadores que não estão pensando nelas, mas na riqueza delas. Mas agora, veja a sabedoria. O que elas têm pertence a todos eles. Não é por cobiça daquilo que eles não têm que querem casar com ela. Que cuidado paternal. Você estaria disposta, moça, a ouvir um conselho desse, a submeter? Deixa eu lhe falar uma coisa. O Novo Testamento não nos faz muitas exigências acerca do casamento. Como é feito aqui? Mas uma só lhe faz. No Senhor. Você precisa casar no Senhor. Quantas vezes as moças são seduzidas por homens ímpios, pelo que elas têm, pelo que eles têm para oferecer? Agora, uma única exigência é feita a você. Case-se no Senhor. Constitua família em Cristo. Nenhuma outra exigência é feita. Isso vai vir com sabedoria, idade, não é? Mas altura, cor, tamanho, riqueza, classe social, nenhuma dessas ordenanças ou princípios, nenhum desses é colocado na Escritura. A única que Deus coloca é: case no Senhor. Porque vocês vão herdar a mesma cidade. Vocês são herdeiros da mesma riqueza. Vocês vão morar no mesmo lugar. Vocês não vão negociar. Esse é o princípio das Escrituras. Veja o coração dessas moças. Verso 7, assim a herança dos filhos de Israel não passará da tribo em tribo, de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra.
E aí, perceba, então, a lei não foi dada por elas, é dada uma lei para todo mundo agora. Ok? Pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada uma à sua herança. E aí veja a obediência, como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. E aí veja com quem elas casam, verso 12, casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seus pais. No verso 11, na parte B, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Essa é uma discussão interessante, não é? Casaram com seus primos. Essa é uma discussão bem interessante, porque até que ponto, até onde vai o incesto nessa história? Interessante é que, e nesse sentido, eu sigo Calvino literalmente na interpretação. Lembra-me quando estava expondo números no capítulo, Levítico no capítulo 18. Volte comigo lá, por favor. Levítico capítulo 18. Veja que é dado algumas regras sobre alguns tipos de relacionamentos, né? Casamentos ilícitos. Que tipo de casamento é ilícito? E aí veja o que é que diz no 18 em diante, no capítulo 18, 1 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os. O homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Parenta da sua carne. E aí ele vai então delimitar o que é parenta da sua carne. Veja que ele diz: não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Veja, incesto, filho com a mãe ou pai. Veja, isso é incesto, isso é iniquidade. Continue, verso 8. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. 9. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filho de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho, entende? A tua sobrinha, certo? Ou da filha de tua filha, não é? A neta, me desculpa, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez, entende? Isso aqui, casamento com neta, casamento com sobrinha, continua no verso 11. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai, não é? A tua tia. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta da tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás, não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a nudez. Parentes são, não é? Maldade é. Entende? A nudez de uma mulher e de sua filha, juntas, casamento dentre eles, maldade é. E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante sua vida. Você percebe que e Calvino vai aqui argumentando, dizendo o seguinte, que quando Moisés está discorrendo essas leis, ele dá um limite, não é? Então, Calvino diz: eu paro onde ele para. Então, o casamento que foi ordenado ali, num texto de Números 36, isto é, entre primos, para ele, então, não estaria dentro dessa estrutura, porque ele dá uma regra exata e vai até onde deve ir. Por isso, é permitido lá no texto.
Por isso lá, exatamente a única possibilidade, outro tipo de relacionamento estaria fora e estaria dentro do incesto, como ordenado pelo Senhor, seria pecado, seria iniquidade. Qualquer outro desse nível. Nós sabemos que questões genéticas, casamento entre primos pode gerar problemas, não é, de várias sortes, mas textualmente não há uma regra específica quanto a isso. Por isso que lá no caso de Números 36 é permitido esse casamento dentro da própria tribo. E aí esse casamento, não é permitido pelo Senhor. No caso, o mínimo, não é, ou melhor, o máximo de tudo está ali para exatamente em primos. A partir daí, qualquer outro relacionamento acima disso estará tratado como incesto. Daí a razão pela qual o texto, então, no verso 11 do capítulo 36 diz: se casaram com os filhos de seus tios paternos. Certo? Elas se casaram com os filhos de seus tios paternos. Isto é, com seus primos. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. Perceba que me parece que a lógica é, por causa dessa circunstância, não é, uma lei não está quebrando a outra. Ele não abre essa exceção para quebrar a lei, dizendo agora o incesto está permitido, porque no próprio Levítico não contempla esse relacionamento entre primos. Então, provavelmente, é a razão pela qual o texto também corrobora com essa tese. Aí o texto encerra especificamente, concluindo toda a narrativa de Números, dizendo: são estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor, por intermédio de Moisés, aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Esses são os mandamentos que ele ordenou. E essas mulheres se submeteram à decisão tomada pela liderança do povo de Deus. E fizeram exatamente aquilo que foi ordenado por ele. Você imagina, irmãos, se esse princípio não fosse utilizado na perspectiva da redenção e do Evangelho, como seria difícil imaginar, impossível imaginar a salvação. Deus amou a sua igreja antes da fundação do mundo e deu essa igreja ao seu Filho, e ele veio resgatá-la. Esses são os seus filhos que ele veio resgatar. Não outros, ele veio resgatar o seu povo. Palavras que ele diz com clareza: eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que tu me deste. O princípio estabelecido pela redenção é o filho que obedece a ordem, o mandamento do Pai, e voluntariamente vem e dá a vida por sua esposa, por sua igreja, e torna essa igreja co-herdeira com ele. Tudo o que pertence a ele pertence ao corpo, à sua igreja. Essa herança nos foi concedida em Cristo Jesus. Como esposa dele, nós somos tentados dia a dia a trocar a herança que nos foi dada pela herança dessa terra. Dia a dia. E essa é a tensão da história. Ou vivemos pela fé, ou por aquilo que estamos vendo. Ou nós confiamos na palavra de Deus, ou confiamos nos nossos sentimentos.
Ou nós confiamos na verdade proferida por Ele, ou confiamos nas mentiras do nosso próprio coração. Todo dia nós somos colocados diante dessa circunstância, em um aspecto ou outro, todo dia. E nós precisamos compreender e confiar nisso. Deus ordenou, nós faremos o que Ele ordenou. Ele prometeu, nós cremos no que Ele prometeu. Até porque terra nenhuma foi possuída ainda do outro lado do Jordão. Até porque eles não fizeram, ainda não tem nada palpável diante deles, a não ser aquilo que está do outro lado do Jordão. Daí o conceito claro de que a nossa confiança está na promessa daquele que não poupou o seu próprio filho para morrer pelos nossos pecados e nos conceder a herança e toda sorte de bênçãos espirituais, e nos guardar, e nos proteger, e nos guiar até a entrada na terra prometida. O que exatamente leva você, nesse momento, a desejar trocar a herança que você tem em Cristo por qualquer coisa nessa terra? O que tem feito você vacilar? Faça como essas moças. Fizeram aquilo que Moisés ordenou. Façam o que Deus mandou você fazer e confia nele. Faça o que Deus mandou você fazer e confia nele. O Salmo 37 tem uma expressão que diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Isso não pode ser separado, você não pode separar isso. Temer, veja, você imaginar, confiar no Senhor e fazer o bem. Eu não posso separar, porque eu posso pensar que fazer o bem é fazer o que eu penso, entende? Eu não posso dizer que confio em Deus se eu não faço o que Ele manda. Eu não tenho como dizer, eu confio em Ti, Senhor, se eu faço aquilo que Ele não manda, se eu ando de acordo com o meu coração e não a Sua palavra. Eu não posso dizer que confio nele. Eu só vou dizer que confio nele se eu faço o que Ele manda, isto é, confia no Senhor e faz o bem. Faz o bem. Faz aquilo que revela a confiança nele. E certamente nós viveremos com ele, porque essa é a diferença dos que ficaram no deserto para os que vão entrar na terra. Mas ainda, essa é a diferença do mundo para a igreja. A igreja vê e anda de acordo com a lente das Escrituras Sagradas. O mundo segundo o seu próprio coração. Nós faremos o que Ele mandou, porque certamente essa é a sua vontade e essa é a marca daqueles que seguem ao Senhor. Esses creem no seu nome. Talvez você que esteja aqui nessa manhã e não conhece a Cristo, e tem o coração voltado completamente para esse mundo e para os prazeres dessa vida, você talvez não vive nenhum conflito que o cristão vive, até porque o seu coração encontra prazer nas coisas desse mundo. Eu preciso dizer a você que andar segundo os seus sentimentos pode te conceder vitória ou alegria por algum tempo,
mas talvez você já sofra as dores das tuas decisões, porque você escolheu seguir a sua própria concepção da vida. Hoje, nós chamamos você ao arrependimento. Hoje nós chamamos você a reconhecer que o teu coração é enganoso e que você anda atribulado e longe da verdade, porque vive para satisfazer o teu coração e você acha que o que Deus tem para você está nessa terra. Essa terra só te dará frustrações e angústias. Então nós chamamos a você a olhar para além do Jordão e contemplar a herança que Deus em Cristo conquistou por nós e para nós. E crer nele. E confiar nele. E aí você vai começar a participar de alguns divórcios para se casar com o Senhor. Você vai se divorciar desse mundo. Você vai deixar os prazeres da tua carne. Você vai se divorciar da tua própria vontade. Você vai morrer para você mesmo. Então você vai casar com aquele que te dará toda a herança e toda a riqueza e todo o bem, não só nessa vida, mas por toda a eternidade. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Te damos graças, Senhor, por Tua palavra nessa manhã, pelo privilégio que temos de sermos confrontados com a verdade e o nosso coração poder, Senhor Deus, ser impactado pela certeza de que precisamos crescer no conhecimento, na graça, confiança no Senhor, esperança no Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus. Salva aqueles que estão perdidos nesse mundo. Tem piedade daqueles que estão aqui no nosso meio e não te conhecem ainda. Mostra a tua glória, teu evangelho em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, iluminando a mente e o coração. E ao mesmo tempo, Senhor Deus, abençoa a tua igreja, o teu povo, que busca o Senhor, que crê no Senhor, que confia no Senhor, para que eles possam contemplar a glória do Evangelho de Cristo, a glória da herança que nos foi dada pelo nosso amado, mesmo, quando estivermos vivendo dias difíceis nessa terra. Esse é o privilégio que só o teu povo pode ter. No meio da guerra, olhar para a cidade que nos foi preparada, da além do Jordão. Conforta e anima o teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.